Opa, boa noite, Otávio. Tudo bom? Olá, tudo bem? Como é que tá? Tudo certo, cara, tudo certo. Bom, vamos lá. Hoje, no Costa Show, a gente vai ter aqui o Otávio, né, um dos maiores especialistas do Brasil em investimento no exterior, né, algo muito importante que todos os brasileiros deveriam fazer. E eu duvido aqueles que virem essa live inteira saiam daqui hoje e não comecem a investir no exterior, né? E eu sei aí que, além de ser um dos maiores especialistas do Brasil em investimento exterior, o Otávio é também um grande advogado do investimento de forma passiva, através de ETFs, né? Então a gente vai conversar bastante sobre isso hoje. Então, Otávio Paranhos, seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom a gente poder conversar sobre isso, né? Querendo ou não, o público de pessoas que começou a investir no Brasil está aumentando cada vez mais, mas o público de pessoas que investem no exterior ainda é ínfimo, né? É muito pequeno, né? Se eu não me engano, é por volta de 0,3% o último dado que eu tinha visto. Então é um percentual ainda muito pequeno, né? Enfim, o Brasil é 1% do mundo, então faz sentido a pessoa diversificar de maneira geral, como já tem feito na Bolsa, né? A partir aí dos últimos 10 anos que isso aumentou. Então, queria agradecer a oportunidade. Não, nós que agradecemos a oportunidade sua aqui. E antes, né, aqui nas lives que eu faço, né, que a gente chama aqui do Costa Show, que inclusive vai ficar gravado aqui no IGTV para depois quem quiser ver. Antes a gente entrar nos assuntos mais técnicos, eu sempre gosto de conhecer as pessoas, né, assim, a gente vê, né, os vídeos no YouTube, o pessoal aqui no Instagram, e a gente às vezes não conhece muito sobre a história deles. Então eu queria que você dividisse um pouco com a gente, cara. Você é natural da onde? Eu sou de Porto Alegre, eu sou gaúcho, fiz até faculdade de Direito lá na Federal do Rio Grande do Sul. Até tinha começado a trabalhar como advogado, acabei indo pro ramo mais pro ramo público, né? Mas na realidade, assim, eu me enquadro bem como uma pessoa comum, né? Eu não sou daquelas pessoas que vira criador de conteúdo ou pesquisador na internet e fala que vive de renda quando a pessoa tem 15 anos de idade, né? Eu defendo que a pessoa ela tem que enriquecer devagar e é isso que eu tenho feito. E é isso que eu mostro para as pessoas como fazer, né? Então, aí eu passei por todas as fases que eu julgo que os investidores hoje no Brasil passam, né? Então, eu comecei a entender o que era essa coisa de bolsa, eu comecei a investir em ações individuais, comecei a pesquisar balanço, comecei a tentar aprender contabilidade e comecei a ver todas as dificuldades que as pessoas tinham e que, eventualmente, você aí, quem está nos olhando, tenha também essas dificuldades, né? E é por isso que, pesquisando cada vez mais, me dedicando cada vez mais, começando esse projeto que eu tenho, eu comecei a ver que, estatisticamente, vale mais a pena a pessoa ter uma visão mais ampla, né? Conforme a gente vai falar ao longo dessa live. Mas, basicamente, é isso, né? Então, assim, eu crio conteúdo há mais ou menos uns 3 anos hoje. E, enfim, né? E já considero o meu principal projeto que eu tenho na vida é esse aqui. Enfim, Então, hoje, voltando um pouco, né? Você falou que é natural de Porto Alegre, né? Hoje você continua morando em Porto Alegre ou não? Hoje você Não, trabalha. por questões de trabalho eu acabei me mudando para Manaus. Hoje eu moro aqui no Amazonas, moro em Manaus. Daí eu, Uhum, enfim, trabalho aqui. entendi, Trabalho e moro aqui em Manaus. bacana, né? E conta aqui para mim, Otávio, em algum momento, como você disse, você estava, enfim, sentiu a necessidade de começar a investir, começou a estudar como milhões de brasileiros, né? Enfim, milhões de brasileiros é um exagero, né? Não são milhões de brasileiros que estudam, né? São milhões de brasileiros que, eu não diria nem que investem, né? Que eles brincam de bolsa de valores, né? Mas em algum momento você viu ali que o modo como você estava fazendo não era o que você esperava. E eu imagino que o estudo do Hendrik Bessembinder, né, eu vi que você tem um vídeo sobre ele falou bastante com ele, tenha te impactado de alguma maneira, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa virada de chave, né? Quando que você viu que o investimento em ações, obviamente, é o melhor ativo a longo prazo, mas que talvez não fazer stock picking, né? Ou seja, escolher ações seja o melhor caminho e sim fazer uma exposição passiva nos investimentos. Sim, na realidade, o que aconteceu? O meu objetivo, inicialmente, tá, há alguns anos atrás, há mais de 5 anos atrás, era ganhar mais dinheiro, como todo mundo quer fazer, certo? Aí eu comecei a pesquisar as estratégias e eu comecei a encontrar algumas estratégias que, na realidade, não eram estratégias brasileiras, eram estratégias americanas, de concentração em alguns tipos de empresas, certo? De maneira sistemática. Então, antes do investimento passivo, que a gente vai falar agora, que basicamente é você ter regras objetivas, né? Que você não seleciona as ações de maneira discricionária a todo tempo, quando é que eu entro, quando é que eu saio, mas sim de maneira passiva. Antes disso,
o objetivo era ganhar mais dinheiro. E para isso eu encontrei, né, backtests, estudos que mostravam que se a pessoa tivesse investido nesse tipo de empresa com essas características nos últimos 30, 40 anos, ela teria ganhado mais. E daí eu comecei a descobrir que para conseguir ter esse tipo de estratégia com eficiência, era impossível a pessoa fazer isso no dedo, fazer isso na mão, fazer isso comprando diretamente as ações que cumpriam aqueles requisitos, porque a pessoa teria que girar muito a carteira, vender o tempo inteiro, ia ter muito imposto, ia ter muito custo de transação, e ela não ia, de maneira comportamental, seguir a estratégia, né? Porque a pessoa não ia querer comprar ações que ela julgasse ruim e iria querer colocar mais dinheiro nas ações que ela julga melhores. E é justamente isso, tem vários estudos que mostram que quanto mais a pessoa coloca a mão dela na sua própria carteira, pior é o resultado, né? Então, o ideal mesmo seria uma estratégia mais passiva, mas que ela não precisa ser uma estratégia, quando a gente fala de estratégia passiva, é simplesmente uma estratégia que respeita regras. Não significa que a pessoa seja obrigada a investir em todo o mercado, num ETF amplo, como tem o Ibovespa, por exemplo, no Brasil, o S&P 500 nos Estados Unidos. Não precisa. Uma estratégia passiva é simplesmente aquela que respeita um conjunto de regras e você pode ter uma abordagem ativa com isso, né? Selecionando regras muito específicas que vão selecionar poucas empresas e não todo o mercado, enfim, tendo uma dispersão grande da média, né? Ou seja, tendo um retorno e um risco bem diferente da média, mas ainda assim com uma estratégia passiva. Porque isso daí, comprovadamente, só tende a melhorar, pelo menos, a consistência da sua estratégia, né? Você não vai ter aí ruído, interferências que você pode colocar. Então, a partir disso, eu fui descobrindo que você conseguia esse tipo de estratégia através de fundos passivos. Só que fundos passivos não eram disponíveis no Brasil. Não tem praticamente fundo passivo aqui, exceto um que outro, algum ETF na Bovespa, né? Então aí eu fui descobrir que, de fato, as possibilidades estavam no mercado estrangeiro, no mercado americano, principalmente, também na Europa, né? Então, eu acabei descobrindo que a minha necessidade não era só investir de maneira passiva, mas sim de maneira global, porque daí eu comecei a estudar cada vez mais, né? E eu vi como que, enfim, vieses cognitivos que nós temos atrapalham, né? Eu me lembro que eu estava na faculdade ainda e ficava durante as aulas lá de direito civil, ficava olhando a ação. Quando, na realidade, o resultado era muito aleatório, né? E eu acabava lendo relatórios e lendo coisas que apenas confirmavam aquilo que eu queria acreditar. Então, de fato, era literalmente a manada, né? Então, a partir do momento que a gente faz um estudo de maior a longo prazo, né, de prazos maiores, aí 20, 30, 40, 50 anos, a gente observa, né, que o investidor ele age sobre a sua carteira e tem uma rentabilidade média de 2 a 4% ao ano abaixo da média, né? Então, é uma rentabilidade muito ruim, muito pior do que qualquer fundo, até básico, assim, de cobrar. Então, a partir disso que eu comecei a migrar para fundos passivos e comecei a defender que as pessoas fizessem isso, né? Basicamente é isso. Eu vi alguns estudos da Fidelity, da Vanguard, que eles mostram que o investidor médio americano, né, afinal de contas são empresas americanas, as estatísticas são de lá, mostram que o investidor médio americano ele performa infinitamente abaixo da média do mercado, né? E eu acredito que no Brasil não seja diferente, se não for pior, né? Porque na realidade eu descobri, não sei se chegou a essa conclusão, não, mas eu descobri ao longo dos anos, né, também trabalhando nessa área, enfim, passando um pouco do que a gente conhece sobre investimento, que as pessoas não gostam de ganhar dinheiro. Você sabia disso? Que as pessoas não gostam de ganhar dinheiro? As pessoas gostam de brincar de cassino na bolsa de valores. Porque elas querem a emoção, né, do comprar e do vender. Eles não estão preocupados em ganhar dinheiro, porque, assim, quem está preocupado em ganhar dinheiro, né, realmente tem uma abordagem de longo prazo e que pode ser, inclusive, como você disse, passiva, que faz muito, muito sentido. Principalmente, na minha visão, para quem está começando, né, que quem está começando, ele não sabe absolutamente nada. Então, assim, como que eu começo? Pô, eu não consigo ver nada melhor do que um ETF para alguém começar a investir, né? E aí, falando sobre ETF, eu te acompanho nas redes sociais, eu gosto muito do seu canal, inclusive, parabéns pela profundidade, né, dos vídeos que você faz, é raro hoje em dia, né, achar essa profundidade. E eu sei que você gosta muito do ETF VT, né? Queria que você falasse um pouco sobre ele, para quem não conhece sobre ele. O ETF VT, ele nada mais é do que o fundo mais amplo que existe para você investir hoje no mercado global de maneira geral. Tá? Ele investe em mais de 9 mil ações em todas as geografias
e ele dá pesos por tamanho das empresas. Então, ele dá peso conforme a capitalização de mercado. Muitas pessoas alegam, tem muita empresa ruim nesse fundo, por que eu investiria nele, né? Mas, na realidade, quando a gente pensa, a capitalização de mercado, que nada mais é, né, do que o valor de cada ação vezes o número de ações, que é o total do valor que o mercado enxerga, ele é o consenso da opinião de todos os analistas e investidores que têm muito mais informações do que eu e você. E estão muito mais próximos das empresas, né? Então, a questão é em quem que você vai confiar, né? Na opinião de alguém específico ou na opinião de todos os analistas e investidores internacionais, bancos de investimento, algoritmos que estão trabalhando 24 horas para ter qualquer tipo de informação que vai refletir no preço das ações, né? Então, basicamente, quando você investe em um fundo amplo, neutro, extremamente barato como o VT, você está confiando na eficiência média do mercado. O mercado não é sempre eficiente, mas de forma agregada ele é muito eficiente, certo? Embora não seja sempre, de fato. E você está confiando no trabalho dos outros, né? Então você está confiando no trabalho dos outros investidores e bancos que 24 horas por dia fazem análise de ações e acham que aquele ali é o valor certo, né? O valor mais justo possível. Aí, de maneira agregada, você terá a rentabilidade média do mercado, que historicamente é muito boa, né? Fica ali entre 5% e 7% acima da inflação de cada uma das suas moedas no mundo, historicamente, nos últimos 120 anos praticamente. Então, você, sem fazer nada, você já tem esta rentabilidade meio que garantida, né? E se, por exemplo, se você considera que você quer investir em um fundo ativo, que tem muitos no Brasil, você já começa perdendo para a média de mais ou menos 2%, que é a taxa de administração. Você teria que ganhar além disso, né? Só para chegar à média e depois para conseguir superar. Então, assim, isso não sou eu que falo, né? A maioria absoluta dos financial advisors americanos, né? Enfim, das pessoas que fazem recomendações sobre investimentos, pessoas sérias que trabalham com planejamento de aposentadoria e não de especulação, recomendam de maneira esmagadora que a pessoa tenha uma base grande em ações, especialmente nos Estados Unidos, mas também de maneira global, né? Isso você consegue através de um fundo como o VT, por isso que eu defendo tanto ele, eu acho que faz muito sentido. Se a pessoa quiser concentrar em algo, né? Então, eu gosto do mercado imobiliário dos Estados Unidos. Aí você vai lá, você coloca um outro fundo, uma outra ação que você quiser, e daí você vai acabar indiretamente investindo 2 vezes naquele ativo, porque provavelmente o VT já investe nele, porque ele investe em praticamente tudo. Então, você pode concentrar e personalizar a sua carteira como você quiser. Só que ter esta base, né, enfim, uma alocação ampla aí de pelo menos 40% da carteira, eu acho que é o mínimo, né, você ter uma base neutra, faz muito sentido e é recomendável para todo mundo, assim, que pense em prazos maiores, de longo prazo, 15, 20, 30 anos em média. Me fala uma coisa, você acha que o VT hoje, então, é a base de um investidor que está pensando globalmente, o VT é o ativo que ele seria o primeiro que ele deveria, pelo menos, entender mais para colocar na carteira dele, é isso? Sim, se a pessoa ela considera ativos americanos, sim. Tem sempre ativos na Europa que você faz a mesma coisa, mas a estratégia base é essa, né? É você investir no mercado global de ações com pesos por tamanho, confiando na eficiência do mercado. É isso, essa é a base. E, assim, então o VT seria talvez o seu ativo predileto ou não? Pra mim não tem muito isso de predileto, sabe? Eu acho que a gente não pode ser muito emocional com as coisas. Eu gosto desse, eu não gosto de nada. Eu gosto de ter a melhor relação de risco e retorno na minha carteira. Uhum. Para mim, o VT é um dos melhores para isso, mais adequados para isso. Então, sim, assim, eu acho que é essencial. Falando sobre isso, né, a gente falou sobre o VT, você falou que tem uma relação risco-retorno adequada. Você poderia citar outros 3 ativos que você vê com essa relação de risco-retorno adequada para aqueles que estão nos vendo, né, enfim, estudar mais a fundo, entender mais sobre esses ativos? Assim, de acordo com a teoria da eficiência do mercado, existem algumas características que você pode concentrar, ou seja, alguns tipos de ações que você pode comprar e que não vão piorar a sua relação de risco e retorno. Ou seja, você não vai assumir um risco desnecessário ou você não vai assumir um risco que vai só piorar a sua carteira de maneira geral. Alguns desses riscos são, por exemplo, você investir em empresas mais baratas do que a média, que se chama de fator valor, né? Empresas mais descontadas, empresas de qualidade, né? Que basicamente é a rentabilidade, né? A rentabilidade sobre o patrimônio,
alta conversibilidade do lucro que a empresa gera no caixa, que de fato aparece na empresa, né? Tem vários indicadores, mas basicamente fatores, né, que foram estatisticamente comprovados. Então, sim, você pode selecionar alguns fundos que tenham essas características. Um fundo que eu falo bastante também, que eu invisto pessoalmente, é o SLYV, SLIV, tá? Que dentro das empresas americanas ele seleciona small caps, ou seja, empresas pequenas, que é um mercado que tende a ser um pouco menos eficiente. Então, os fatores dessas outras características, elas se sobressaem mais e permitem uma maior rentabilidade ajustada pelo risco, tá? E aí, dentro das small caps, ele investe em empresas baratas, sendo que dessas, ele só seleciona as empresas que apresentaram lucros nos últimos 12 meses. Então, você vê que você está tendo aí um comportamento bem ativo, né, dentro da sua carteira, selecionando apenas dentro de uma geografia, um rol de tamanho de empresa, algum tipo de empresa que tem alguma precificação e só aquelas que deram lucro. Então, você está concentrando, então, ou seja, você está tendo um comportamento ativo, mas as regras são passivas. O fundo ele vai automaticamente reciclar a sua carteira de maneira constante, de forma que ninguém, né, que você ou eu, nós não precisássemos fazer isso, né? E daí, esse fundo, ele historicamente, ele entrega uma rentabilidade acima da média americana e outros também da mesma categoria. Então, esse aqui é um que eu acho bem razoável. Tem outro também que é relativamente parecido, que é para mercados emergentes, que é o DGS, que ele investe aí em mercados emergentes, para small caps também, mas tem alguns outros critérios diferentes de filtro, né, como uma rentabilidade mínima, um momento mínimo, que é uma tendência mínima de alta, alguns outros fatores, ele dá pesos por dividendos, né? Nos Estados Unidos, dar pesos por dividendos não é o ideal, porque você é mais tributado, mas tem poucas opções nesse ramo aí de small caps em emergentes, e o dividendo, ele nada mais é do que a relação do dividendo em relação ao preço da empresa. E sempre que é uma relação de algo, do fundamento da empresa, que é o dividendo, em relação a quanto você está pagando, que é o preço dela, a capitalização de mercado ou qualquer outra métrica, você está sempre buscando uma boa relação de risco e de retorno, né? De algo que você paga pouco para receber mais. Portanto, mais dividendo, um menor preço, menor tamanho, né? Por isso que ele é indiretamente do fator valor, né? Você pode observar isso até em outros indicadores que ele fica bem em linha com o fator valor. Então, isso daí é algo vantajoso, né? E outro fundo que eu acho que faz sentido também para pessoas que estão mais próximas do usufruto, ou seja, pessoas que aceitam uma menor volatilidade na carteira porque eventualmente precisam fazer rebalanceamentos mais constantes, fazer retiradas. O que eu acho que faz sentido é um ETF, um fundo como, por exemplo, a ACWV, que investe de maneira geral no globo, né? Só que concentra aí em 300 empresas mais ou menos, que são large caps, que são empresas grandes, multinacionais, operam em todos os continentes e que têm menor volatilidade no agregado. Então, elas acabam aí reduzindo bastante o risco da carteira do investidor. E só para a gente colocar em números, né, para não ficar só falando em teoria, um fundo como esse, o ACWV, ele tem aí uma volatilidade anual, que é o desvio padrão, aproximado entre 10% e 12%. Isso é próximo do que alguns títulos públicos de mais longo prazo, médio e longo prazo, têm, de 10, 15 anos. Então, você vê que você tem uma volatilidade em linha com títulos públicos brasileiros de médio e longo prazo. Então, se você acha tranquilo investir em título público brasileiro, você deveria também achar tranquilo investir em ações de baixa volatilidade globais, né? Uma coisa que eu não sei se você concorda, né? Eu acredito que a volatilidade ela é muito superestimada pelo investidor, principalmente o iniciante, né? A volatilidade ela é amiga do investidor de longo prazo, ela te possibilita em momentos específicos, né? Como, por exemplo, vivemos em março de 2020, comprar bons ativos, seja eles um stock pick, ou enfim, através de um ETF, para fazer aí melhorar a sua rentabilidade de longo prazo, né? Você fazer, de fato, um investimento naquele momento onde está tudo caindo. Então, a volatilidade ela não pode ser vista, na minha visão, né, como risco, mas principalmente aí como oportunidade. E aí, não tem como falar de investimento global sem falar de dólar, né? Então, grande parte dos ETFs tem as suas exposições em ativos americanos. E nos Estados Unidos a gente vem acompanhando o que acontece, né? E existe um medo, uma expectativa, né, por conta aí da impressão desenfreada de dólares pelo Fed, de uma inflação americana. Qual que é a sua visão sobre isso, Otávio? Primeiro, né, você acredita que vai ter inflação, não vai ter inflação? Ou no final das contas, no final do dia, isso um pouco importa, né? Qual que é a sua visão? Assim, sobre essa questão de inflação, assim como sobre qualquer questão macroeconômica, no meu ponto de vista,
cada um pode ter o seu ponto de vista, mas isso não deveria afetar a sua alocação, porque já foi comprovado que todo mundo é um péssimo, um péssimo analista para fazer previsões macroeconômicas futuras, né? Então, eu posso ter a minha opinião sobre inflação, mas essa minha opinião deveria ser absolutamente irrelevante para a minha alocação de longo prazo, tá? Então, assim, no meu ponto de vista, assim, a gente não pode subestimar o poder dos bancos centrais hoje, né? A gente viu isso com essa crise, né? Uma crise que demorou 6 meses, praticamente, afundou e voltou tudo em 6 meses. O poder que existe hoje, né, nos bancos centrais de agir sobre o mercado, né, que eles fazem o que eles querem, né? Então, assim, os governos não vão deixar a inflação sair de controle. Quando a gente fala em inflação americana hoje chegando em 5,5%, tá todo mundo de cabelo em pé, nossa, que absurdo. Quando na realidade no Brasil, você olha aí, uma água sobe 10% e ninguém fala nada, né? No Brasil o pessoal está muito mal acostumado, né? Então, assim, eu não tenho medo absolutamente nenhum em relação à inflação, certo? E, de maneira geral, a minha alocação hoje, como falta muito tempo para eu estar no usufruto, a minha alocação ela é majoritariamente em ações, 100% em ações na realidade. Então, as empresas, quando a gente vê a correlação das ações com a inflação, ela é nula, tá? Ou seja, empresas repassam a inflação. Então, mesmo que haja inflação, as empresas, na média, elas repassarão a inflação. Então, assim, para o investidor que investe em ações, que investe, enfim, até em ativos reais, como imóveis e qualquer outro tipo, até renda fixa, né, que é indexada à inflação, é algo que, de fato, não preocupa, assim, e eu não vejo por que as pessoas elas estão assim, né? É uma outra situação se você fosse obrigado a investir em um país que tem uma inflação constante, né, quase que hiperinflacionária, como a Argentina, que é 50%, seria um problema, né? Mas, de fato, não é esse o caso hoje, né? O câmbio ele é livre, no Brasil você pode tirar e colocar dinheiro quando você quiser. Não vejo, de fato, problema algum com a inflação. E se ela subir, eu estarei protegido e recomendo que as pessoas também se protejam através do investimento em ativos reais. Não, com certeza, né? Assim, quando você fala em ativos reais, obviamente a gente acaba incorrendo em pensar no setor de imóveis, né? Real estate. E eu já vi alguns vídeos seus, né? E você comenta um pouco ali na questão de rates, que você, de certa maneira, prefere investir em ações. Você quer comentar um pouco sobre isso? Porque, assim, o brasileiro gosta muito de imóveis, né? Esse nosso histórico hiperinflacionário faz com que o brasileiro adore imóveis, né? Então, eu queria que você comentasse essa sua visão sobre rates ou estoques, né? Ou, no caso, ações, né? No caso, assim, os REITs nos Estados Unidos, eles nada mais são do que empresas também, né? Eles são do tipo corporation, né? Eles são empresas, mas que investem no setor imobiliário, né? Tem aí uma receita de maneira predominante vindo do setor imobiliário e eles são obrigados a distribuir o lucro. A diferença é que nos Estados Unidos você pode, no balanço contábil, depreciar muito os seus imóveis, né? Então você pode colocar um percentual grande do valor do imóvel todo ano como uma despesa, né, no balanço, de forma que o seu lucro é reduzido. Então, você é obrigado a distribuir só o lucro, que ele é menorzinho, né? O fluxo de caixa que a pessoa tem é maior, né? Que a empresa tem. Então, no caso, os REITs, eles acabam tendo como reter caixa e também se endividar, se alavancar, tanto colocando os imóveis em garantia, como dívida de maneira geral em relação à empresa. Então, o comportamento dos REITs, ele é muito mais parecido com uma empresa do que com fundos imobiliários no Brasil, né? As pessoas gostam de imóveis e as pessoas querem o equivalente no exterior. Não existe, pelo menos não conheço, algo tão parecido como o fundo imobiliário brasileiro no exterior, tá? Os REITs, eles são empresas, do meu ponto de vista, bem mais parecidas com empresas como Iguatemi, por exemplo, Multiplan, que são empresas mais de operação, são empresas que podem deter o imóvel, mas fazem a operação, e tem aqueles custos implícitos ali, que também tem dívida em cima, né? Então, assim, os REITs, do meu ponto de vista, eles são só mais um setor, é um setor importante. Eu não acho que faz muito sentido a pessoa concentrar, né, ou seja, investir em um ETF específico de REITs, se ela já tem uma base maior, uma base neutra, que investe em todos os setores, porque ela estaria apenas investindo de novo, concentrando em uma categoria, em um setor de ativo que, historicamente, ele só agrega, no caso, risco específico, que não é compensado por uma maior expectativa de retorno, né? Então, do meu ponto de vista, não faz sentido, tá? Agora, enfim, as pessoas gostam e assim eu entendo, tá? Existem duas categorias que em uma situação de inflação maior podem sim ter uma correlação um pouco maior com a inflação, protegem um pouco mais, que é você se expor a commodities, né? Portanto, materiais básicos e energia, que é petróleo e mineração, e também a parte de real estate, então os REITs, né? Então essas categorias.
Mas, de maneira geral, isso se você quiser de fato uma proteção em períodos que a inflação está relativamente descontrolada e ano a ano ela é alta, né? Como aconteceu nos anos 70 nos Estados Unidos, e chegou aí a mais de 10%, numa situação que não tem previsão de redução da inflação. Isso só aconteceu nos Estados Unidos por causa de um aumento elevadíssimo das taxas de juros e uma depressão econômica, né? Mas, de maneira geral, se não tem uma previsão de inflação recorrente, constante, predatória, eu não vejo por que concentrar nessas classes de ativos, né? Então, assim, eu entendo que o brasileiro ele queira investir, porque até por causa do histórico, né? Mas, particularmente, quando a gente dá um passo para trás e a gente vê o mercado global, né? E a gente observa aqui nos países que nós vamos investir, que são majoritariamente desenvolvidos, e mesmo nos emergentes, é majoritariamente a Ásia, que tem uma constância bem maior do que o Brasil, a gente está investindo em países muito mais constantes e seguros do que o Brasil de forma geral, assim, né? Então, eu não vejo por que as pessoas elas teriam medo em relação a isso, e eu, particularmente, eu não concentro nesse setor. Hoje, falando um pouquinho mais sobre a sua carteira, Otávio, que eu acho que é uma curiosidade do pessoal, né? Hoje você tem alguma concentração em algum setor ou você tem o que você chama de exposição neutra, né? Você tem uma grande exposição às médias do mercado e só isso? Não, eu tenho concentração a setores, mas não diretamente. Eu não tenho fundos de setores específicos. O que eu faço é que eu invisto em fundos de fatores, ou seja, fundos que investem mais em empresas mais baratas, empresas menores, empresas de maior qualidade, e, consequentemente, estes fundos, pelos seus critérios, sim, irão dar mais peso a alguns setores específicos, né? Então, quando a gente observa, por exemplo, fundos de small caps, hoje eles dão bem maior peso, por exemplo, a empresas financeiras, a empresas de consumo não cíclico, empresas que sofreram mais nessa crise, por exemplo, né? Então, historicamente, eles tendem a ganhar mais dinheiro justamente pelo rebalanceamento. Não é porque as empresas são melhores, de fato elas não são, né? Até porque sofreram mais, mas quando ocorre a reversão das expectativas do mercado, essas empresas são reprecificadas e acabam tendo um retorno maior, fazendo um rebalanceamento, em geral trimestral ou semestral, né? Então, sim, eu tenho uma concentração em setores, mas não é eu que defino. São as regras do fundo que fazem isso, né? Então, eu acabo tendo essa exposição indireta. Entendi. A hora que a gente estava falando da inflação, né? Você, enfim, fez o seu comentário a respeito, né? Que, enfim, no final, as grandes empresas vão poder repassar, né, isso para os clientes, isso é uma grande verdade. Mas você sabe, você também está no mercado assim como eu, que existem os cavaleiros do apocalipse, né? Enfim, todo dia alguém grita fogo dizendo que o mundo vai acabar, que os mercados vão derreter. E isso, como eu já disse, né? Eu não vejo volatilidade como sendo um problema para o investidor de longo prazo, mas eu entendo que isso gera muita ansiedade no iniciante, né? Então, qual que é a sua visão, né, sobre os cavaleiros do apocalipse, né? Ou você tem uma visão que, não, realmente, essa impressão desenfreada de dólar do Fed pode fazer com que tenha uma perda de confiança no dólar e a gente, sei lá, volte a 100 anos atrás ou volte, sei lá, para o ouro como lastro, enfim, qual que é a sua visão sobre os cavaleiros do apocalipse, que é o que mais tem no mercado hoje? É que, na realidade, assim, eu e você, nós somos criadores de conteúdo, né? E os Cavaleiros do Apocalipse, eles vivem do quê? Da audiência, assim como eu e você. E pregar o Apocalipse gera muito mais audiência do que ter que falar para as pessoas todos os dias que elas têm que investir em VT. Então assim, em tese, é mais fácil você encontrar conteúdo apocalíptico, né? Então, isso também gera mais medo, portanto, mais ação, portanto, eventualmente, uma compra de algum produto que a pessoa esteja vendendo, uma carteira recomendada, um curso, qualquer coisa assim, é mais fácil. Né? Mas, de maneira geral, quando você dá um passo para trás, também você observa que a tendência é de melhoria constante, né? E muitas vezes a gente só observa a melhoria depois que ela já aconteceu, né? Agora, com essa pandemia, de maneira generalizada, as empresas elas se digitalizaram. A gente não viu ainda, de fato, esse resultado. A gente vai ver esse resultado, essa melhoria da eficiência das empresas, dos processos, da automação, enfim, dos melhores controles. A gente vai ver isso em breve. Mas eu sou muito mais otimista do que pessimista de forma geral, né? E, novamente, eu invisto em empresas que, no meu ponto de vista, estão muito melhores hoje do que elas eram há 2 anos atrás, antes da pandemia. Pelo menos as empresas que eu invisto, que são as maiores por causa da capitalização de mercado. Então, eu não tenho medo algum em relação a isso, sabe? Eu não sei como é que as pessoas elas podem ter esse medo, assim. É muito difícil. Cada vez mais os mercados eles tendem a cair menos por causa das interferências dos bancos, né? A maior crise que teve, que foi a de 29,
teve aquele tipo de queda porque não existia um Banco Central americano como existe hoje que atuou na época. Ele não atuou na medida em que ele atuou hoje, por exemplo, né, colocando aí 20% do PIB americano em cima do mercado para defender o mercado. Isso não aconteceu na época. E hoje é uma coisa quase que inimaginável, assim, e eu não vejo problema algum, assim, eu me sinto extremamente confortável. E se a gente parar para pensar, o mercado americano hoje, em relação ao que ele estava ali, até no meio da crise, ele já subiu aproximadamente uns 40%, 40%, 50%. Tá? Se houvesse uma queda e como é que é? Uma correção grande no mercado, ele cairia quanto? 30%? Ele iria voltar ao que estava ano passado, sabe? Algo que era totalmente normal. Então, francamente, assim, eu não vejo problema algum, assim, estou extremamente tranquilo. Uhum. Hoje, Otávio, você, enfim, você com certeza recebe milhares de perguntas do tipo, você não investe em Bitcoin, você não investe nisso, investe naquilo. Hoje, pelo que eu estou entendendo, me corrija se eu estiver errado, a sua carteira é basicamente ETFs de ações, não tem mais nada além disso. É isso ou não? Sim, exatamente. ETFs de ações. Lembrando que as ações investem em todos os setores da Sim, economia, né? Então, indiretamente, eu invisto sim, em empresas de mineração de Bitcoin, mas não é porque eu quero, é porque eu quero investir no mercado como um todo. sim, sim, sim. E aí, falando um pouco sobre o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro, né, que, enfim, a gente está recebendo aí milhões de novos investidores, né, em menos de um ano, aí, cerca de 1 milhão e meio, já estamos batendo em 4 milhões. E esse amadurecimento, né, entrando mais pessoas no mercado, estamos tendo um amadurecimento do mercado, e estão sendo lançados aí constantemente novos produtos no mercado, entre eles ETFs e BDRs de ETFs, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco a sua visão, como você, né, como eu disse no começo da entrevista, né, que você é um grande advogado, né, do investimento de forma passiva, e hoje a gente tem várias BDRs de ETFs no exterior. Qual que é a sua visão sobre isso? Você acha que vale a pena para o investidor que está começando comprar essas BDRs ou já deveria partir para o investimento no exterior diretamente? Assim, com a evolução do mercado hoje, praticamente não tem mais barreiras, né? Então, assim, o investidor iniciante, ele não tem desculpa para não abrir uma conta no exterior e investir diretamente, até porque os custos, eles já são proporcionais, né? Então, se a pessoa tem pouco dinheiro, ela vai pagar pouco de taxa de comissão, enfim, tudo porque é tudo proporcional, certo? Inclusive, você consegue investir até com taxa zero hoje por várias corretoras no exterior, né? Então, assim, eu não vejo por que a pessoa começaria com BDRs no Brasil para depois vender, pagar imposto de renda e mandar para lá a diferença. No meu ponto de vista, ela poderia perfeitamente começar hoje, já pagando menos taxa e já com custos proporcionais. Então, assim, eu não vejo problema. Mas eu entendo que as pessoas que, enfim, têm um receio aí de alguma questão burocrática, alguma questão de imposto de renda, que a pessoa ela não quer se incomodar, e isso é normal, cada um tem as suas prioridades, né? Eu não vejo problema algum, né, na pessoa investir em BDRs. Eventualmente ela vai pagar um spreadzinho um pouco maior, eventualmente ela não vai ter tantas opções, mas de maneira agregada ela já consegue sim uma exposição global básica, tá? Com BDRs no Brasil, inclusive com ETFs brasileiros de ETFs no exterior, né? Ela já consegue isso. E para uma pessoa que tem uma carteira só no Brasil, não quer abrir conta, faz muito sentido ela começar a ter uma outra BDR ali e começar a diversificar a moeda da carteira, o que vai reduzir muito a volatilidade em crises que tem no Brasil, né? Eu acho que faz sentido, sim. Entendi. Porque estão sendo lançado bastante, né? Isso é ótimo para o mercado, né? Inclusive, estão colocando aqui no chat algumas delas, né? E muitos dos ativos que nós estamos conversando aqui hoje já estão disponíveis no Brasil através de BDRs, né? E aí, uma outra questão que vem à tona, agora é uma pergunta pessoal, né? Muitas das perguntas que eu fiz até aqui para você foi vinda dos meus seguidores, né? Eu coloquei uma caixinha, eles mandaram, e enfim, estou aqui anotando e passando para você. Mas uma outra pergunta que eu gostaria de te fazer. Eu sei que, na realidade eu já sei sua resposta, mas eu acho que é interessante o pessoal ver a live aqui. A sua opinião sobre ETFs alavancados, né? Para aqueles que não sabem, ETFs alavancados, eles utilizam derivativos, enfim, ferramentas financeiras para que eles tenham um retorno X vezes o índice que eles propõem, né? Então, um exemplo só, QQQ ele segue o Nasdaq 100, e a gente tem o TQQ que é 3 vezes o QQQ ou o Nasdaq 100.
Eu sei que você não gosta, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre a sua visão sobre ETFs alavancados. Assim, eu acho que antes da gente consumir qualquer produto, a gente tem que ler o manual de instruções, né? Quando você vai comprar uma TV, você lê lá, né? Para ver como é que monta, como é que gruda ela na parede, né? Qualquer coisa nesse sentido. Um celular, você não sabe como é que abre um determinado aplicativo, você vai lá, você lê. Você sempre lê o manual de instruções, né? Quando você lê o manual de instruções de um investimento, de um fundo, que é um produto financeiro, em geral, está escrito em todos os fundos alavancados que é um fundo alavancado para daily returns, retornos diários, diário. Então, você vai ter o retorno de 3 vezes o ETF QQQ no dia. Você não vai ter o retorno de 3 vezes o ETF QQQ se você dormir com ele e segurar até o próximo dia por causa de questões internas, né? Tanto de tributação, como de taxa, como de rebalanceamento, como de renovação dos contratos de derivativos, de maneira geral, e pela própria dinâmica do mercado, né? Enfim, quando você cai, você tende a precisar de um retorno maior para voltar até onde você estava. Então, assim, se você vai investir, comprar e vender dentro de um dia, portanto, se você for day trader, tudo bem. Eu não sou day trader, não é a minha profissão, acho que aqui a maioria do pessoal não é. Só recomendo que você faça isso se for a sua profissão. Se não for a sua profissão, não faça. Portanto, se não for a sua profissão, não use ETFs alavancados. Afinal, não é um produto para você segurar no longo prazo. Senão seria muito fácil, né? Senão eu compraria um ETF que replica 3 vezes o mercado americano e eu ia esperar 30 anos e eu ia ter 3 vezes o retorno do mercado americano. Isso não faz sentido. Não existe almoço grátis, né? Então, assim, simplesmente você tem que respeitar o que está escrito no índice, tá? O que está escrito no fundo. Os próprios gestores do fundo falam que é um produto de curtíssimo prazo para retornos diários. Se você não for fazer uma operação diária, não encoste neles. Então, para 99,9% das pessoas, não recomendo. Entendi. Só para ficar mais claro, né, para o pessoal entender, a estratégia de derivativos que esses ETFs utilizam, como o Otávio disse, ele performa 3 vezes no diário, né? Mas, por exemplo, se o índice cai 50%, né, 50% de alta não faz com que ele volte no mesmo lugar, né? Ele tem que agora subir 100%. Né? Então é isso que o Otávio está dizendo. Ele está dizendo que aqueles, né, que têm ETFs alavancados, e eu aqui já falo para você, eu acredito que vale a pena pelo menos uma parte da carteira que, embora, como o Otávio disse, não seja para o longo prazo, mas eu acredito que seja possível você ter alguns bom retorno em cima desses ETFs alavancados, mas o disclaimer, né, o aviso, com certeza é importante, né? Se a gente pegar um mercado lateralizado aí de 5 anos, 10 anos, você vai perder o dinheiro com esses ETFs alavancados, sendo que faz sentido você ter, se você está pensando em aposentadoria, 10, 20, 30, 50 anos, você poderia estar fazendo um investimento mais passivo, né? Ou seja, qualquer ETF alavancado pressupõe uma certa atividade maior na sua carteira, correto, Otávio? Sim, com certeza, né? Qualquer tipo de instrumento muito volátil, né? Que tem altas taxas, tende a ser instrumentos para curto prazo para compensar o custo que a pessoa tem, né? Ela tem um retorno maior no curto prazo, mas isso aí exige esforço, né? Que no caso, para as pessoas que só querem ter uma carteira de aposentadoria tranquila, não faz muito sentido. Se a pessoa quer se dedicar ao mercado, tudo bem, tudo bem. Uhum. Bom, bacana, né? Outra pergunta, Otávio, assim, eu gosto muito da sua abordagem, né? Pelo seguinte, eu acho ela muito a pé no chão, né? Hoje eu vejo muito criador de conteúdo, os vendedores do Apocalipse, né? E a hora que eu te perguntei do vendedor do Apocalipse, eu acabei não falando. As pessoas vendem o medo porque o medo vende, né? Se você fizer o Jornal Nacional só com notícia boa, o pessoal reclama, o pessoal gosta de ver sangue na TV, no celular, enfim. Isso é do ser humano, né? O medo, ele realmente move o ser humano muito mais do que, enfim, a prosperidade, as coisas boas. E aí, né, a gente vê no mercado que hoje existe uma pequena parcela, na minha visão, dos influencers, na qual eu te incluo, que são aqueles realmente preocupados com a educação financeira, né? Ou seja, aqueles preocupados em mostrar para as pessoas que sim, existe um caminho além de poupança, um caminho além de renda fixa, inclusive um caminho além de investir somente no Brasil, né? Então eu queria, né, acho que ser um portador aqui do pessoal que te segue
parabéns aí pelo seu trabalho, com certeza ajuda bastante. E a gente se encaminhando aqui para o final, né, da nossa entrevista, eu sempre faço duas perguntas que, no mínimo, as pessoas gostam bastante, porque normalmente tira daqueles que são os entrevistados as respostas mais sinceras possíveis, né? Então, assim, eu imagino que hoje você é uma pessoa muito mais experiente do que era quando você tinha 18 anos, né? Se você pudesse voltar no tempo, obviamente ainda não é possível, quem sabe seja um dia, e se dar um conselho para o Otávio de 18 anos, qual conselho você daria? Isso em relação a investimentos ou em relação à vida? Em relação. Vamos dividir a pergunta em duas: em relação à vida e em relação aos investimentos. Eu acho que é interessante também falar em relação à vida, porque a gente tem muita pessoa nova, né, entrando no mercado, galera aí de 20 anos, 25 anos, e às vezes o pessoal, enfim, está meio perdido também na vida, então esse conselho pode ajudá-lo também. Assim, bom, primeiro em relação à vida seria começar um negócio próprio antes, né? Eu esperei muito tempo até começar esse projeto que eu tenho, é um projeto que tem dado certo. Eu sempre imaginava isso, que a gente precisava de muito capital para começar, quando na realidade não, você tem que começar pequeno. E na realidade, indiretamente, já indo parcialmente para a parte de investimentos, o que mais importa são os aportes. Então, o que mais importa é a capacidade que você tem de colocar dinheiro para dentro da sua carteira, né? E você só vai conseguir colocar isso se você tiver um negócio paralelo, um negócio próprio, né? Porque trabalhando é bem mais difícil, a não ser que você tenha um cargo de alto executivo ou até no setor público, né? Mas é muito mais difícil e demora muito mais tempo, tá? Então, assim, eu diria para o Otávio de 18 anos, para hoje mesmo começar um negócio com algo que ele gostasse, talvez nem fosse a área de investimento, talvez nem fosse criando conteúdo, tem outras áreas que eu gosto também que eu poderia desenvolver, e que provavelmente eu ia dizer para ele fazer alguma coisa na internet também. Então, seria algum negócio ligado à internet, né? Que usa a internet para alavancar, mas desenvolver logo, né? Eu demorei muito tempo para fazer isso, né? Demorei aí uns 7 anos, né? Para conseguir fazer isso. Comecei há 3. Então, de fato, é algo que eu recomendaria para ele, né? E o segundo ponto é em relação a investimentos, não achar que eu sou mais esperto do que os outros, né? Porque, por exemplo, em relação a stock picking no Brasil, muitas pessoas perguntam, você não faz stock picking, você não seleciona ações individuais? Eu vou dizer, eu não faço mais. Hoje a minha carteira está 100% em ETFs globais passivos, em ações, mas eu já fiz e eu tive sorte, né? E o problema disso é que eu ganhei bem mais do que a média do Ibovespa no período. E o problema disso é que se a gente acerta uma ação, a gente acha que a gente é esperto, a gente é mais inteligente, a gente acha que a gente fez uma análise boa, quando na realidade hoje eu tenho plena consciência que eu tive sorte, pura sorte. Então, assim, gostaria de dizer para mim mesmo que eu não sou mais inteligente do que o meu outro vizinho, entendeu? E eu simplesmente que a sorte tem um peso muito mais importante do que a gente gostaria que ela tivesse. Então, a moral é relaxar, trabalhar bastante, começar a empreender cedo, trabalhar bastante para colocar o dinheiro na carteira e não se achar melhor do que os outros e só focar no trabalho. É isso que eu diria para ele. É interessante, né? Porque eu faço lives, enfim, periodicamente, muita gente já passou, gente muito séria aqui como você, e todos falam a mesma coisa, né? É incrível, né? Começar a empreender o quanto antes, né? Que isso de fato te possibilita que você cresça como pessoa, mas também cresça financeiramente, né? E focar no trabalho, né, no aporte, né, quando se fala de investimento, né, as pessoas superestimam a capacidade delas de fato fazer uma análise e ganhar dinheiro, aumentando a sua rentabilidade, e subestimam a capacidade, na realidade, o retorno que ele vai ter aportando mais dinheiro, né? Aquele dinheiro que você aporta hoje, R$100 mais hoje, R$200 mais hoje, daqui 30, 40 anos vai fazer total diferença no seu dinheiro, no seu patrimônio da aposentadoria. Não, e só uma complementação, até, por exemplo, o próprio tempo que a pessoa passa avaliando os seus próprios investimentos e lendo relatório indo atrás, se esse tempo fosse dedicado para ela gerar mais valor para os outros, né, ou através do empreendimento próprio, ou prestando consultoria, ou fazendo qualquer coisa, fabricando qualquer coisa para vender, ela teria um retorno maior fazendo isso do que analisando os seus próprios investimentos, né, de maneira geral. Claro, ela tem que ter um mínimo de educação financeira, mas a partir desse mínimo, dessa base, faz mais sentido, ao invés de ela passar todos os dias 2 horas lendo relatório e lendo notícia da InfoMoney, ela focar, né, em tentar descobrir alguma coisa que gere valor para os outros para ganhar com isso.
Com certeza. Aí eu tô lendo aqui os comentários, né? Antes de eu fazer a próxima pergunta, eu queria fazer um comentário sobre o comentário da Mibela. Mibela falou assim: empreender no Brasil é dureza. Eu discordo de você, Mibela, porque o Brasil é a terra da oportunidade. Aqui falta tudo. Concordo. Aqui falta tudo, e aqui o que você faz de maneira séria, obviamente, dá certo, porque o que mais tem no mercado é enganador. Concorda, Otávio? Total, assim, hoje está cada vez mais barato de você começar qualquer tipo de empreendimento, e eu nem estou falando da internet, né, que é quase ridículo, né? Sim, Com o seu celular você já tem a ferramenta para começar, né? Mesmo que você queira começar algo enfim, no mundo real, né, fazendo bolo aí, você pode tranquilamente. O mercado está muito mal servido de praticamente tudo, né? Para você entender isso, né, basta você ir para um país em que é desenvolvido nessa área. Ah, eu quero entender como é que o mercado de tecnologia é mais top. Você vai para o Japão, para os Estados Unidos. Você vai ver como que o Brasil está atrás em alguns aspectos. Claro que nenhum país é mais desenvolvido em todos os setores da economia. O Brasil é desenvolvido em outros, né? Mas tem muito mercado e eu não acho que seja dureza, assim, francamente. Assim, é mais difícil, mas o potencial de retorno é infinito, né? Então, assim, francamente, eu acho que compensa demais. não, com certeza. E aí, Otávio, a outra pergunta, né, que eu sempre faço, que também diz muito sobre as percepções das pessoas, né, são sobre livros, né? Eu gosto muito de livros, imagino que você também. Qual que é o teu livro, assim, aquele livro que marcou sua vida, que você, o livro que você mais indicou ao longo da sua vida para os seus amigos, parentes, ou mesmo para o pessoal que te segue? Aquele livro, pode ser mais de um, enfim, se você preferir, mas que você julga que tenha sido o melhor livro que você já leu. Assim, é que não é exatamente o melhor, mas o que me fez virar a chave para essa questão de investimento passivo, ou seja, do investimento das regras, foi aquele livrinho da Fórmula Mágica do Joel Greenblatt, que ele defende justamente o investimento passivo, né, através de regras, ou seja, as 20 empresas mais baratas por indicador de preço e 20 melhores por indicadores de qualidade. Foi aí que eu descobri como que era possível a pessoa ter uma estratégia que ela não iria fazer nada e, tecnicamente, ganhar no mercado, né? Foi a partir dele que eu comecei a pesquisar os outros. Ele é um livro bem básico, bem simples, mas ele mostra como que uma estratégia que usa regras funciona. Então, eu recomendaria ele, porque ele foi a minha passada de chave do momento em que eu estava só com stock picking e comecei a pesquisar sobre estratégias mais quantitativas, passivas, enfim, numéricas, que não precisassem da minha atuação direta, né? Então, assim, não, cara, não é o melhor, ele não é uma obra-prima, ele é um livrinho bem básico, mas é daqueles livrinhos de virada de chave, assim. Eu jurava que você ia falar investidor de bom senso. Não, é que o investidor de bom senso, ele só confirma tudo que os dados mostram. Porque o investidor de bom senso, ele prega uma filosofia, mas ele não prova muito com números, entendeu? Eu sou um cara mais analítico, assim, eu gosto que me provem as coisas, né? Então, esse aí, particularmente, ele provou com muita força, né? A diferença de rentabilidade frente ao S&P 500 foi abissal, né? Depois eu descobri que, obviamente, ele concentra muito, a possibilidade de dispersão do resultado é grande, ou seja, ele toma um risco de fato maior, mas, de fato, o retorno é muito maior, né? Então, é isso. O investidor de bom senso do Bogle, né, que criou a Vanguard nos anos 70, ele fez o primeiro fundo de investimento mais amplo, assim, em 75, tinha outro em 73, mas em 75 ele criou o primeiro fundo de índice do S&P 500, né, da Vanguard. Ele defende, enfim, tem toda a história dele, ele defende porque a pessoa deve investir. Enfim, ele prega essa mais a humildade intelectual, né? Isso aí é um passo adiante que eu acho que a pessoa tem, depois dela já ter um pouco mais de experiência, né? Mas eu acho que é essencial também o do investidor de bom senso do dólar. Não, bacana. Para o pessoal, para a gente fechar aqui, você falou bastante, né, sobre o livro The Little Book That Beat the Market, né? Ou seja, no Brasil virou Fórmula Mágica, né? Mas, enfim, os caras traduziram, conseguiram piorar o nome do livro. Mas tem algum ETF que aplica esse método do Greenblatt nos Estados Unidos? Você sabe? Assim, eu não conheço, não tem um que faça exatamente a mesma coisa, tá? Porque ele pegou o indicador EV/BIT e usou o POIC, né, que é um outro indicador de qualidade. Ele pegou os dois e selecionou as 20 empresas mais, enfim, de maior exposição a esses indicadores. Tem dois fundos que fazem isso nos Estados Unidos, mas eles não usam esse indicador de qualidade, eles só usam o de preço, tá? Que é o EV/BIT,
que é o Keval, né? Q-V-A-L, Keval, e o Zig, Z-I-G, que são bem concentrados também, que fazem isso, tá? Claro, tem diferenças, não é exatamente, mas são os mais próximos. Entendi. Bacana. Otávio, só tenho a agradecer, né, a sua disponibilidade de ter aceito, né, o nosso convite. Tá? Foi muito bacana a sua entrevista. Tenho certeza que qualquer pessoa que tenha visto essa live inteira, ela saia daqui muito melhor do que entrou e sabendo o que ela deve fazer. Ela deve começar hoje mesmo, se ainda não faz, começar a investir de forma passiva, no exterior, em moeda forte, diversificando. Né? Eu acho que esse é o recado final aqui. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade. E eu que queria agradecer, né, Rafael, a disponibilidade, porque é sempre bom que a gente possa conversar sobre isso. Ainda é muito pouca gente que investe no Brasil e também no exterior. E para o espectador que está vendo aqui, você deve pensar como é que você, daqui a 30 anos, vai estar, né? Se você, de fato, investir de maneira passiva, focar no seu trabalho, focar até no seu lazer, na sua qualidade de vida, sem perder tempo com o mercado, deixando que o mercado, que os investidores, que os analistas trabalhem para você. Então, pense nisso, eu acho que compensa muito. Enfim, queria agradecer de novo a oportunidade. Tamo junto. Então, tamo junto, com certeza vamos repetir mais para frente. Tá bom? Valeu, Otávio. Obrigado, viu? Valeu. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.